Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estação X, um MesaCast sobre extensão universitária e cultura da Unesp. A parada mais que legal para você aprender sobre extensão universitária, cultura e práticas esportivas. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o Paulo Moura, coordenador de ação cultural da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Paulo, animado para o bate-papo de hoje? Sim, Tainá, vamos lá. Ótimo, vamos lá! Além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar pelo Spotify e também pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. No Manifesto sobre Bibliotecas Públicas, da IFLA e da Unesco, entre as missões das bibliotecas destacam-se a promoção do conhecimento sobre herança cultural, o acesso a todas as formas de expressão cultural e o fomento ao diálogo e à diversidade cultural. E esse é o nosso tema de hoje. Nesse episódio, vamos falar sobre a relação entre a cultura e a rede de bibliotecas da Unesp. Paulo, que tal apresentar nossas convidadas de hoje? Claro, Tainá. Para entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos então hoje a Flávia Maria Bastos. A Flávia é doutora em Ciência da Informação pela Unesp de Marília e ela é coordenadora geral da rede de bibliotecas da Unesp, além de ser coordenadora executiva do grupo gestor da política do repositório institucional da Unesp. Obrigado pela presença, Flávia. Bem-vinda. Muito obrigada, professor Paulo, Tainá. Bem-vinda. Estamos aqui também com a Maíte Martins de Oliveira. A Maíte é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é especialista em linguagem, cultura, mídia e MBA em Marketing, Lançamento Digital e Redes Sociais. A Maíte é também diretora técnica da Divisão de Biblioteca e Documentação do campus de Bauru, da Unesp. Bem-vinda, Maíte. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre uma das paixões da minha vida, que é a biblioteca. Obrigada pela participação de vocês. Bom, para começar, eu queria saber de ambas, né? Como o espaço da biblioteca fez parte da vida de vocês, né? Qual a relação com esse mundo e o que fez vocês chegarem a trabalhar com isso? Bom, desde que eu era pequena, a escola onde eu estudei valorizava muito esportes e cultura. Eu não sou definitivamente da área dos esportes, então eu fui para a biblioteca. Bom, no meu caso, eu sempre estudei em escola pública e sempre eram salas de aulas, né? As bibliotecas eram em salas de aulas e com professores readaptados. Então, assim, eu considero que a minha primeira experiência mesmo com uma biblioteca foi quando eu estudei na Unesp no campus de Marília, né? Então, é que eu pude ver a grandeza, a imponência de uma biblioteca, né? E a diferença que faz para um estudante. Com certeza, e as bibliotecas da Unesp, assim, são gigantescas. Inclusive, a da Unesp Bauru é a maior do campus, entre as Unesps. Nossa biblioteca atende 3 faculdades, então nós temos livros de todas as áreas do conhecimento. E valorizamos também a leitura de literatura, então temos o acervo e também promovemos eventos nessa área. Olha que interessante. Flávia, tem uma questão, né, que cada vez mais está presente nesse mundo digital que nós vivemos, né, e virtual. Como você vê o papel das bibliotecas nesse novo mundo? Olha, professor Paulo, as bibliotecas estão inseridas, né, na sociedade e, por isso, elas precisam e devem acompanhar essas transformações. E as bibliotecas, atualmente, elas têm trabalhado, elas também têm, além do seu ambiente físico, elas também têm o seu ambiente virtual. Então, todos os seus serviços, né, produtos também estão sofrendo e passando por transformações e adequações para atender também esse novo perfil de usuário, né, que nós chamamos, né? Então, as bibliotecas eu percebo assim que cada vez mais elas estão conseguindo sim acompanhar esse mundo digital. É muito importante isso, Sim. né, para conversar com a realidade, né? Exatamente. E Maíte, fale um pouquinho dessa sua experiência como responsável pela Biblioteca de Bauru, nessa perspectiva do mundo digital. Quais são os desafios que você vê nisso? Eu percebo que nós vivemos num momento onde a tecnologia ainda conversa com aquela biblioteca que a gente vê de antigamente, né? Ao mesmo tempo que muitas pessoas preferem estudar com livros, com periódicos online, ainda tem aquele pessoal que prefere o impresso. Eu sou uma que prefere o impresso. E nós percebemos que
algumas pessoas acham, é o fim do livro, é o fim da biblioteca. A gente ainda percebe que as pessoas frequentam as bibliotecas também pelo ambiente da biblioteca. E nós oferecemos oportunidade para as pessoas conversarem, dialogarem sobre as diferentes áreas do conhecimento e também lazer. Então, nós vemos que em muitas bibliotecas nós temos jogos de tabuleiro, jogos que fazem pensar. Tem algumas bibliotecas que tem papel, lápis colorido, canetinha, para o pessoal deixar fluir a imaginação, desenhar, pintar, criar, escrever. E agora para Flávia, como que é essa realidade, assim, de outras bibliotecas, né? Sim, você diz dentro do nosso contexto. Isso, né? Você como coordenadora também. Sim. Na verdade, eu acho que até que esse perfil da biblioteca, ele vem também muito, não só pelo perfil das pessoas que frequentam e utilizam esses ambientes, mas também muito pelas áreas do conhecimento, né? Então, eu observo muito esse perfil de um estudante da área de biológicas, de um estudante da área de exatas, da área de humanas e ciências sociais aplicadas, né? Isso a própria Maite aqui deve sentir muito isso, porque como atende as 3 áreas, né? Então você precisa acabar tendo um pouquinho de tudo, né, para poder aí atender da melhor forma, né, esses estudantes. E as bibliotecas da Unesp são isso, elas são muito diversificadas, não só em relação aos seus espaços, né, mas nos seus serviços, as demandas, né, que uns estudantes solicitam, é diferente de outros, né? Então, as bibliotecas, elas estão sempre atentas a tudo que está acontecendo nas faculdades e nos institutos. Olha que legal, né? Essa diferença, né, do perfil dos estudantes. E conta pra gente também como que quantas unidades são, né? Fala pra gente também muito desse acervo, né? Sim. Porque, assim, são acervos enormes que estão presentes nas unidades. Sim, a rede de bibliotecas é composta por 33 bibliotecas, né? A Biblioteca do Campus de Bauru, então, pertence aí a essa rede, enorme rede. Nós, assim como a própria Maite mencionou, as bibliotecas elas são híbridas. Então, nós temos tanto o acervo físico, mas também temos o nosso acervo digital, e que está crescendo cada vez mais. Então, hoje, a gente tem uma demanda muito grande por audiobooks. Né? Então, os alunos procuram muito, temos bases de jornais online, temos diversas ferramentas e plataformas digitais justamente para conseguir acompanhar, né, todo esse progresso da ciência, né, toda essa evolução. Então, a gente tem procurado cada vez mais atender com mais serviços, com, né, uma qualidade cada vez melhor. Fazendo parte dessa rede, a gente percebe que com essa integração que teve, que a tecnologia também permitiu isso, que as pessoas conseguem acessar os acervos umas das outras, né? Então, eu estou aqui em Bauru, mas eu gostaria de alguma coisa que está em outra unidade. Sim. Eu consigo ter acesso a todo esse acervo, que é muito interessante. Inclusive, estava conversando outro dia com o professor Gésio, que é da editora, né? E a editora também tem uma linha de audiobooks. Isso. E eu fiquei impressionado, porque ele me disse, não, determinados livros tiveram, assim, mais de 1 milhão de downloads. Exatamente. Não é? Então, quando a gente fala que as bibliotecas, a leitura, puxa, está passando por uma crise, quando a gente vê uma cifra dessa, né, um audiobook de uma professora da Unesp com mais de 1 milhão de downloads, a gente fala, puxa vida, que coisa boa, né? Sim. Professor Paulo, isso também acontece muito no repositório institucional, né, que também abriga, a gente tem hoje mais de 200 mil objetos digitais, entre artigos, livros, as teses, os trabalhos de conclusão de curso, da graduação, enfim, toda a produção da universidade dentro desse ambiente. E a gente percebe que não é só no nosso país que essa produção procura, sabe? Ela tá saindo para fora, isso no mundo, né? Então, além do próprio país acessando a nossa produção, a gente tem Estados Unidos, Moçambique, Portugal, enfim, outros países interessadíssimos na produção da nossa universidade. Isso é muito rico.
Que bacana, né? Nossa, Sim. essa potência, porque aí você vê, a Maite falou, né, Sim. sobre essa questão também dessas transformações. E aí é uma forma que a gente vê das bibliotecas se adaptarem também e ampliar, Sim. né, esse conhecimento, né, essa produção que a universidade tem. Isso. Não é só a guarda de livros, né? Não. E é o uso disso tudo a partir disso, né? Flávia, tem aqui o Manifesto das Bibliotecas Públicas sobre as missões das bibliotecas, Sim. né? A Unesco ressalta o papel das bibliotecas em fomentar a diversidade cultural, né? Que é um tema que perpassa todos os episódios que nós temos conversado aqui, né? Como é que é isso em relação às redes de bibliotecas? Sim, professor Paulo. Fomenta não só, eu acho, que a parte informacional, né? E para o nosso estudante, enquanto um cidadão, né? Na verdade, né? A biblioteca, eu entendo que ela faz parte dessa formação do estudante. Então, formá-lo não só com a questão informacional, mas também social. Essa socialização também faz parte. Então, quando a Maite mencionou que muitas bibliotecas disponibilizam quebra-cabeça, lápis de cor, enfim, outras atividades, né? Quer dizer, eu entendo que tudo isso, todas as nossas bibliotecas oferecem, tem lá um espaço de descanso, puff, tem biblioteca que tem rede, né? Então, tudo isso faz parte da formação do nosso aluno. Sim, Né? sim. E eu vejo assim com muita, importância, a gente tem se dedicado cada vez mais para revitalizar esses nossos espaços das bibliotecas, para que os alunos eles tenham a biblioteca não só como esse espaço para estudo, Consumo, mas né? entende? Mas também para conversa, né? Porque eu acho que também nessa interação, nessa questão, nessa socialização, também está ali presente o conhecimento, né? Sim, Esse desenvolvimento. Sim, é um espaço de integração, né? Isso. As Isso bibliotecas mesmo. proporcionam esse momento, assim. E, assim, com várias universidades, vários alunos, é um local que todo mundo ali tá andando, tem acesso, fala, ai, vamos na biblioteca, no horário do almoço, descansar, Sim. jogar um jogo, né? Eu Sim. faço muito Você isso às faz vezes. isso também? Tipo, Que bom. é como eu sou do turno noturno, né? Sim. Normalmente, às vezes, não tem muita essa oportunidade, mas quando eu ia bastante pra Unesp de dia, né? Que eu participava de alguns projetos durante o dia, aí eu ia lá sempre, ficava lá, assim. É um momento muito bom, e às vezes também tem até exposições nessas Sim, bibliotecas, né? sim. A gente também já realizou também espaços de roda de conversa lá, reuniões. Então, acho que ver também a biblioteca não só como um espaço de leitura, de ter aquele acesso aos livros, mas também como esse espaço amplo de diversidade cultural, Sim. né? E de diversidade com os alunos É também. isso, porque a biblioteca, assim como a universidade, né, passa a ser vista como um ambiente cultural, né? Assim como ela estava comentando, tem algumas atividades que já são previstas no calendário, como, por exemplo, a Semana do Livro da Biblioteca, que acontece em outubro. Então, todas as bibliotecas trabalhando com isso. Então, tem convidados, tem exposições. Mas, ao longo do ano também, as bibliotecas têm a liberdade de promover suas próprias atividades de acordo com o público que tem, porque estamos em todo o estado de São Paulo, então cada biblioteca, cada campus tem sua particularidade. Então, também, algumas atividades que são propostas pela própria biblioteca e algumas que vêm da sociedade, né? Sim. São convidados ou são pessoas que vêm, eu tenho este trabalho, tanto dos alunos, dos professores ou até da comunidade externa mesmo. Sim. Muitas equipes das bibliotecas participam dos comitês locais de ação Exatamente. cultural, né? Que é uma integração mais do que natural, né? Que tem que acontecer. Então, Maite, fala um pouquinho disso, né? Da presença das equipes de biblioteca junto aos comitês de ação cultural. Qual a importância que você vê nesse diálogo entre os CACs locais e as bibliotecas? Desde o início a gente percebeu que tem tudo a ver, porque a biblioteca é um lugar para a gente acessar a cultura, né? Disseminar, acessar. E quando vem essa parceria, um fortalece o outro. E mesmo quando não tem um integrante da biblioteca fazendo parte daquele CAC naquele momento, mas a gente percebe que a parceria continua e a gente consegue trazer convidados externos, fazer propostas, ou quando o CAC propõe alguma coisa, não necessariamente ligado especificamente à biblioteca, mas a gente consegue fazer a divulgação, trazer convidados, então fica
tudo interligado. Uhum. E eu lembro, Flávia, que fizemos inclusive editais conjuntos, né? Sim, Da é Semana do Livro e da verdade. Biblioteca. Fala um pouquinho disso. Verdade, professor Paulo, foi super importante isso. E as bibliotecas sempre muito animadas, né, Maite? São oportunidades que a gente não desperdiça. Elas gostam bastante de ter essa interação e conexão mesmo com os estudantes, né? E esses editais foram fundamentais, né? Não só com o recurso, né, financeiro, alocado o recurso financeiro, mas porque as próprias bibliotecas puderam se debruçar e elaborar projetos, né? Pensar, fazer reflexão sobre quais atividades trazer para sua comunidade, né? Então, isso, assim, foi fundamental, porque foram projetos especiais que foram realizados e também muitas conseguiram reformular o seu espaço. Então, sei lá, a própria Maite, né? Maite conseguiu trazer cadeiras novas, diferenciadas para a biblioteca, porque quem não quer ficar num espaço, né, adequado, um espaço confortável, né? Então, eu acho que a gente hoje pensa muito nisso, né? Que esse espaço da biblioteca seja um espaço realmente onde o aluno possa se sentir à vontade para estudar, ou para se distrair com algum tipo de jogo, ou para conversar, ou para ter orientação, por que não ter aula, né? Então, a gente tem pensado muito nessa diversificação, né, das bibliotecas, né? Pensando nos alunos ingressantes, é isso. Muitas vezes são muito jovens que estão saindo de suas casas pela primeira vez e vão ficar no campus. O campus é um pouco afastado, né? Então, muitas vezes eles vão passar muito do seu dia no campus e não nas suas próprias casas e precisam de um lugar confortável, convidativo para ficar, para conversar com seus colegas, seja estudando ou não, né? Então, a gente considera que um espaço agradável, onde ele consiga estudar, descansar, ler. Agora, nós passamos por momentos muito difíceis, né? Nos últimos anos, né? Então, eu queria saber de vocês como foram o trabalho importantíssimo de vocês nas bibliotecas, tudo, enfim, como impactou esse período pandêmico e mais também como foi a volta e me imagino esteja sendo ainda, né? O retorno após isso. Como foi isso para vocês e para as bibliotecas? Professor Paulo, por incrível assim que pareça, um pouco antes, né, da pandemia, as bibliotecas da Unesp, elas já ofereciam, né, alguns conteúdos no formato digital. Então, nós não fomos assim pegas de surpresa, a gente já estava trabalhando nesse ambiente virtual, né, nesses serviços. Então, foi realmente das bibliotecas, nós nos reunimos e de montar realmente um protocolo, né, Maite? Foi trabalhado um protocolo naquele momento de como é que nós poderíamos atender da melhor forma, né? Uma coisa que permaneceu foi um chat online, que nós temos ainda, algumas bibliotecas já estão atendendo com esse chat online. Na reitoria, a Coordenadoria Geral de Bibliotecas permaneceu e a gente continua recebendo muitas consultas, então foi mais um canal de comunicação aberto aí para troca com a comunidade. Então, durante esse período, a dificuldade muitas vezes para a área de humanas, porque hoje nós não temos tantos livros da área de humanas, de editoras que ofereçam no formato digital. Mas mesmo assim, a gente foi tentando procurar outras formas, outros meios para conseguir atender o nosso público. Ainda assim, nós temos inúmeras oportunidades online e nesse momento da pandemia, um grupo de bibliotecárias se reuniu e fez o guia que está disponível nos sites de todas as bibliotecas e também na CGB, onde foram reunidos todos os canais, todos os conteúdos possíveis que tenha acesso online. Então, isso facilitou naquele momento e ainda hoje. Mensalmente, a gente vai atualizando esse conteúdo, então, quem quiser pode acessar. E com essas transformações, assim, como que vocês veem a questão do hábito de leitura como um direito cultural? Sim, Thay. Essa é uma questão importantíssima.
Eu acho que a nossa universidade, e aí eu gostaria até de ampliar aqui pela parceria que nós temos com a Pró-Reitoria, né, de Extensão e Cultura, a própria Coordenadoria de Permanência Estudantil, junto com a nossa editora, né, a editora da Unesp, e a Coordenadoria Geral de Bibliotecas. E que trabalharam, né, também num edital, que é do livro permanente. Então, assim, esse estímulo para a leitura, eu vejo que também é um diferencial dentro da nossa universidade. E a rede de bibliotecas abraçou esse projeto, bem como os próprios alunos, né, os estudantes também. E eu percebo, Thay, por mais que as pessoas, eu ouço às vezes também, o livro vai acabar, o que será das bibliotecas, vão virar museus, sabe, alguma coisa assim? Professor Paulo, a gente sempre acaba ouvindo. Mas eu não sei, eu tenho dúvidas, porque a geração de hoje, ela tem procurado cada vez mais, e como a própria Maíte mencionou, o livro impresso. Durante a volta, o retorno deles, após a pandemia, a Maíte talvez possa falar com muito mais propriedade. Eu vejo pelas estatísticas de uso nas nossas bases de dados, nesses grandes plataformas de e-book, né? Você manter o hábito de leitura, né, num dispositivo digital, haja internet, rede, não é fácil. E para você ler num dispositivo, assim como para você ler um livro físico, você precisa ter um ambiente adequado, uma luz adequada, né? Então são várias outras questões, mas o que a gente percebe é que os nossos estudantes, eles têm ido, assim, eu acho até que o aumento de ir até a livrarias comprar livros. A gente vê com o programa Livro Permanente, como esses alunos estão felizes, porque está sendo uma grande... Tem relatos disso, sabe, professor Paulo? Dos alunos dizendo, nossa, minha primeira vez podendo escolher livros, sabe? E isso é magnífico, né? Isso é muito importante, né, Maíte? É gratificante ver o envolvimento dos estudantes. Aqui em Bauru, nós tivemos o ano passado a oportunidade de trazer a escritora Aline Bey, premiada e tal. E o espaço que nós reservamos foi pequeno para o público. E esse ano também, uma autora e ilustradora, que no primeiro dia que nós abrimos as inscrições, porque na primeira apresentação para o público aberto, né? E no segundo dia, uma oficina de desenho da Lúcia Iratsuka. E no dia que nós abrimos as inscrições, já lotou. Em questão, assim, de minutos. Então, é muito gratificante ver que as pessoas, sim, estão interessadas. Sim, eu... recentemente, eu participei de uma oficina no Sesc sobre poesia com a Riane Leão, que é uma autora que eu gosto muito, assim, que é de livros de poesia e tudo mais. E eu vi também como a galera ali tá engajada. Tipo, eu gosto muito de livros físicos, confesso. Sim. Eu tenho o Kindle, que é um dispositivo, né, que você usa ali, que dá pra fazer várias marcações. É muito legal pra estudos e tudo mais. Mas eu ainda acho que o livro físico, ele tem todo o seu valor ali. É um companheiro, né? O objeto e o programas, né, como o Livro Permanente são muito importantes. Inclusive, também é uma iniciativa da PROEC, com a Fundação Editora Unesp, né? Então, e entre outros programas ali que estão juntos. Então, acho que são esses programas e essas iniciativas que são muito importantes para realmente valorizar essa cultura do livro, né? E aí, antes de encerrarmos, que a gente já está quase para o finalzinho desse bloco, eu queria saber qual livro que marcou a vida de vocês. Bom, que eu li recentemente e que eu recomendo para todo mundo, Um Defeito de Cor. Quem não leu, leia. Ai, eu também. Eu gosto muito da Chimamanda, né? Já li vários livros dela, recomendo também. E o que eu percebo também é essa volta, resgatando alguns autores, sabe? Autores pretos. Então, eu tenho incentivado muito e procurado ler cada vez mais. E eu não posso deixar de citar também, porque a biblioteca também é um espaço de muita liberdade. Recentemente, também o Neo Criativa, junto com o professor Juarez, fez a exposição Vozes Pretas, onde a gente pegou diversos livros e catalogou esses livros também da biblioteca, que são de autores e intelectuais negros que estão ali, né? Porque eles têm esses livros, e a gente colocou ali, tinham vários livros da Chimamanda, né? Diversos autores ali que são muito importantes.
E eu acho que o Paulo também pode falar um livro também que marcou muito a sua vida, que eu tenho certeza que você tem. Uma vida só é pouco para ler tudo que a gente tem vontade. São 2, né? Posso falar 2? Pode, claro. Tá, 2. O mais... gosto muito de história, né? Então, quando eu descobri o Umberto Eco, tem os livros dele maravilhosos, que ele conta... Enfim, Baudolino, que passa na Idade Média e conta... Nossa! Sim. E o mais recente que eu li, que também me impressionou muito, do Antônio Bispo, que é A Terra Dá, a Terra Pede. Muito, os 2 livros. Muito bom. Eu acho que eu vou falar um livro também, né? Mas eu acho que recentemente eu tenho lido muitos livros da Bell Hooks, que para mim marcam totalmente. O primeiro que eu li foi tudo sobre amor, mas eu acho que o que mais me pegou agora foi o do Salvação, que é o segundo livro da trilogia, né? Salvação, Pessoas Negras e o Amor. Então, acho que esse livro, para mim, é uma revolução, assim, profunda. Eu terminei ele e fiquei, meu Deus, eu quero mais. Tudo sobre o amor eu li por recomendação da Flávia. Olha só, né? Então, aí a gente tem também essa troca incrível, né? Que diversos autores... E também autores também que não são acadêmicos, né? Que eu acho que esses também são tão importantes quanto. A Coordenadoria Geral de Bibliotecas teve a experiência de produzir uma exposição sobre Rubens Borba de Moraes. E como foi essa experiência e qual a importância dessa ação? Foi uma experiência, foi a nossa... Na verdade, a Coordenadoria Geral de Bibliotecas já havia feito algumas exposições, mas muito pequenininhas, assim, no hall do prédio da reitoria, né, professor Paulo? Mas a exposição do Rubens Borba de Moraes foi, assim, grandiosa, né? Mais de 100 metros quadrados, né, de exposição, com tudo que se tem direito, né? Então foi algo bem profissional, com 2 curadores, né? A Silvana Arduini e o Nicolas Bettoni. O Rubens Borba de Moraes é um bibliófilo e apaixonado por livros, muito amigo do Mário de Andrade, né, modernista, e naquela época eles tinham aquele grupo, né, grupo de elite, e que foi estudar fora, em Genebra, enfim. E o Rubens Borba de Moraes é um personagem, assim, que teve muita importância para a área da biblioteconomia, né, que é a nossa área. E ele incentivou muito a profissionalização, né, do nosso curso. Ele entendia que o acesso aos livros, ao conhecimento, não deveria ser somente para uma elite, mas sim para todos os cidadãos, né? Ele é uma das pessoas que participou, inclusive, da arquitetura, né, da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Ele foi o primeiro diretor da Biblioteca Municipal, né? Primeiro diretor. Tem a história dele depois indo para o Rio de Janeiro, diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Chegou a ser diretor da Biblioteca da ONU. Em Nova York. Em Nova York. Então, assim, um personagem muito rico. Mas, apesar de tudo isso, né, professor, a gente foi percebendo que ele era invisível, né? Então, muitas pessoas conheciam José Mindlin, conhecem José Mindlin, conhecem Mário de Andrade, mas não conheciam muito da história do Rubens Borba de Moraes. E essa foi a proposta de contar um pouco dos marcos, né, e do quanto ele contribuiu, então, para toda essa história e principalmente para a nossa área. Essa exposição... Ela começou em 2022, onde a gente começa a projetar, né, professor Mário, junto com a PROEC. Em 2023 é o momento ali em março, quando a gente tem a inauguração, e também foi próximo ali da data 12 de março, que é o dia do bibliotecário. E depois disso, a inauguração foi na oficina, né? Oswald de Andrade, né, professor? Depois disso, ela foi para a Biblioteca Brasiliana, José Mindlin, né, Guita e José Mindlin, na USP, e depois começou a viajar por alguns espaços e unidades da Unesp,
né? Então, ela teve na biblioteca do campus de Marília, teve na biblioteca do campus de Assis, teve em Presidente Prudente, enfim, hoje ela está na Unicamp, na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp, enfim, então ela pôde até ir para as nossas colegas USP, Unicamp, enfim, né? Então, a gente deu essa oportunidade dos nossos estudantes também conhecerem. Logo no início, então, em 2023, em março, quando nós inauguramos, nós trouxemos toda a rede de bibliotecas e foi um momento também muito especial, né? Onde a gente pôde visitar alguns outros equipamentos culturais. E a Maíte pode falar aí dessa experiência que ela teve. Então, a gente aproveitou não só para visitar a exposição, né? Rubens Borba de Moraes, um protagonista invisível, mas também outros equipamentos culturais, né? Maíte, fala um pouquinho então dessa experiência, né? Que foi participar, né, da iniciativa de trazer grupos de todas as bibliotecárias, né? De todas as representantes da rede de bibliotecas para essa exposição e para outros espaços. Foi uma oportunidade realmente valiosa. Não apenas os bibliotecários da rede, mas os assistentes também. Todas as equipes de bibliotecas foram convidadas para participar. E isso traz uma energia diferente para a gente que trabalha nas bibliotecas. E quando a gente volta, também volta com muitas ideias para trazer para o dia a dia no trabalho e para expandir isso para os usuários das bibliotecas, né? Seja o nosso público interno, que são principalmente os estudantes, né? Professores, servidores técnico-administrativos também passam por ali, mas os alunos conseguem passar muitas horas do dia ali dentro. E a comunidade externa, mesmo quem não tem o vínculo com a universidade, também pode participar desses ambientes. Algumas bibliotecas não permitem que os livros sejam emprestados, mas o espaço pode ser visitado, seja nas exposições, seja nas atividades extras, palestras, eventos que nós fazemos, mas também para conhecer o acervo. Algumas bibliotecas têm acervo para o público infantil, então todas as faixas etárias podem ser atendidas dentro das bibliotecas da rede. Inclusive, assim, essa rede de 33 bibliotecas em 24 municípios do estado, em alguns municípios, às vezes é a maior biblioteca do município, se não, talvez a única, a biblioteca pública, não é isso? E atende também a população de todos esses municípios, não é isso? Como a Flávia também já comentou sobre a formação do cidadão, formação ampla, então isso perpassa por esta parceria que nós temos. Estudantes que nós temos em cada unidade, muitas vezes não são daquela cidade, mas são de outras cidades onde também tem o Unesp. Então, toda essa ligação faz parte. Por isso que a gente atende também os familiares. É muito amplo esse universo, né? A missão da biblioteca vai muito além, né? De empréstimo de livros ou de consultas, né? E se alinha totalmente ao trabalho dos CACs locais, dos comitês locais, cria uma sinergia, né? Nós percebemos também que pessoas que ainda não têm vínculo com a universidade também se aproximam das bibliotecas para conhecer os conteúdos, para estudar para concurso, para vir trabalhar aqui, ou para estudar para o vestibular, para prestar... A Unesp tem todas as áreas do conhecimento. Então, e os cursinhos para vestibulares também, os cursinhos. Né? Então, cada biblioteca vai se adequando para atender seu público, mas a gente consegue fazer toda essa ligação. E a presença do CAC, conforme o professor ia comentar, que também é isso. A gente não está aqui só para leitura de texto técnico, mas também todo esse aparato cultural. Então, tem os convidados para fazer palestras, para fazer oficinas, eventos, exposições de artes, quadros, esculturas. Acho que já teve um pouco de tudo, né? Música na biblioteca, teatro na biblioteca, aula de dança, apresentação de dança na biblioteca. Acho que tudo já passou pelas bibliotecas. Com certeza. Foi muito importante essa visita das equipes de bibliotecas em São Paulo para conhecer principais, assim, importantes outros equipamentos culturais, como o Museu da Língua Portuguesa. Muitas das pessoas das equipes das bibliotecas não conheciam a Biblioteca Mário de Andrade.
Então, assim, foi um momento riquíssimo e que nessa oportunidade de conhecer outros espaços, a cabeça, sabe, professor Paulo, vai ali ligando coisas, né? Desperta a criatividade. Desperta criatividades. Eu lembro que uma das bibliotecárias, eu acho que de Marília, mencionou, nossa, Flávia, agora eu já vou ter ideias, por exemplo, ela tem obras raras, né? Quando a gente esteve na Biblioteca Amaro de Andrade, a gente também teve uma pequena exposição de obras raras e ela viu o quanto ela pode enriquecer usando um tecido diferente, sabe? Como é que ela pode fazer uma apresentação melhor, né? Então, nós entendemos que isso também faz parte, né? Enquanto os servidores técnicos administrativos também estão nessa formação. E que precisam ser prestigiados, né? Porque vocês fazem um trabalho importantíssimo, não é? Não é apenas o atendimento a uma demanda do público, mas a interação com o público, o oferecimento de outros serviços, cultural, né? Até o descobrimento de potenciais que estavam ali escondidos e que de repente afloram, né? Até mesmo quando a Flávia citou que a exposição começou lá em São Paulo, depois visitou outras bibliotecas da Unesp e fora. Então é uma oportunidade para pessoas que não têm essa facilidade de ir para outra cidade, mas chega um pouco mais perto. Às vezes na sua cidade também tem muitas coisas culturais sendo oferecidas e que a pessoa tem a oportunidade de participar. Olha só que interessante como isso se amplia, né? Para além da Unesp, passa por outras universidades. Outros estudantes podem ali ter acesso a essa cultura, né? Sabe, Thay, eu vejo também essa responsabilidade, né, professor Paulo, que nós temos por estarmos numa universidade pública. E principalmente porque a nossa rede de bibliotecas, a nossa universidade, ela prioriza a biblioteca. Então, nós temos um orçamento que perto de muitas outras bibliotecas públicas, entende? Não tem essas condições. Então, eu acredito que por isso que realmente a gente tem que cada vez mais ampliar isso, né, para os municípios, para que a gente possa fazer chegar mesmo. Eu acho que é uma responsabilidade social que nós temos. E o exemplo das bibliotecas como espaço cultural, né, diz respeito também à universidade se ver como uma instituição cultural, com toda a transversalidade e os desafios que isso traz, né? Porque não é só assim, vamos oferecer alguma coisa, vamos ter um show, tem uma... Não. Né? É uma programação que faz com que as referências se ampliem, as pessoas conheçam outras visões de mundo, saiam né? diferentes, né, professor? Se transformem, se desenvolvam, né? É para isso que serve. E esse investimento é muito importante, seja no ambiente físico, conforto, iluminação, climatização, seja no balcão de atendimento, na segurança das pessoas que estão ali dentro do acervo, câmeras de segurança e, claro, no próprio acervo, seja ele físico ou digital. Então, compra de livros, assinaturas online, tudo isso é amplo, porque eu posso ter livros ótimos num ambiente que não é agradável, não vou querer permanecer no espaço. Se o espaço for agradável e o conteúdo não me interessar, também não vou permanecer. Então, tudo isso conversa e faz parte de um espaço muito maior. Com certeza. E aí você citou essa questão dos temas, né? E aí eu queria saber qual que é o papel das bibliotecas, né, na discussão de temas emergentes, por exemplo, como a questão climática, né, as populações indígenas, quilombolas, né, essa questão da ancestralidade também. Tudo que acontece no mundo também pode acontecer dentro da biblioteca. Nós percebemos que dentro de todas as bibliotecas da rede, esses temas que tão comuns e quando se fala muito daquilo, a gente consegue aproveitar tanto para o acervo, então teve essa compra que a Flávia comentou, do livro permanente. Isso mesmo, e também nos eventos que nós temos ali, nós fazemos exposições, agora nas Olimpíadas, muitas bibliotecas colocaram televisão apresentando e exposições falando sobre isso, resgatando livros falando sobre o esporte, então a gente vai pegando todos esses assuntos que estão no foco no momento e aproveita para criar discussões e até mesmo atividades que são formadas junto com os professores, com os estudantes, mesas redondas, bate-papo, e a gente consegue ir formando o cidadão desta maneira. E, claro, a nossa própria formação também. Porque nós tivemos um outro episódio falando sobre museus e patrimônio, né? Que tem que ser espaços vivos, né? E acho que vocês estão dando esse exemplo, né?
da vida que acontece, né? E que floresce nas bibliotecas. Flávia. As pessoas, né, professor Paulo? As pessoas que estão lá, então, as pessoas da equipe, né? Os estudantes, os docentes, os servidores técnicos administrativos que frequentam esse espaço, né? Então, a biblioteca, ela é viva já aí, né? E principalmente nessa troca, nessa conexão, né? Eu acho que os espaços das bibliotecas para essas questões que a Thay, essas temáticas que a Thay perguntou, eu percebo que cada vez mais as equipes estão abrindo mais os seus espaços, né? Então, os professores, eles utilizam a biblioteca para fazer essas discussões junto com os alunos, né? Recentemente, nós também, esse ano, né, a gente conseguiu investir no acervo físico 5,5 milhões de reais para compra de livro físico. Né? Foram divididos entre as 33 bibliotecas, né? E chegou uma demanda muito importante, né, do NUP, né, que é um desses núcleos de estudos, e que precisava atualizar justamente com novos autores, né, que falam sobre questões de racismo, antirracismo, enfim. Então, sabe, professora, tá fluindo cada vez mais, sabe? Essa conexão, essa interação. Isso. Porque eu acho que é isso, universidade, né? Então, são as bibliotecas unidas, até mesmo a seção de compras, né? A todas as áreas, né? A gente não faz nada sozinho. Isso. E tem esse diálogo, algumas temáticas que são oferecidas pela biblioteca, propostas pelas bibliotecas, né? Trazer alguns temas para discussão, e outros que a gente percebe que as pessoas estão discutindo, gostariam de mais conteúdo, então a gente consegue proporcionar essa troca, que é muito rica para todo mundo. Isso é muito interessante, né, Paulo? Sim, porque... Esse diálogo também, né? O diálogo, não é só responder a uma demanda, né? É criar junto. Criar junto. Não é? E a biblioteca como espaço, equipamento cultural, no sentido mais amplo possível, né? Parabéns pelo trabalho. Por isso é importante, né, professora, as equipes estarem atualizadas, né? Sim. Então, essa parceria com a PROEC, para conseguir levar as equipes a conhecerem outros espaços, nós fomos para Paraty com a professora Paula Vermeste, que nos orientou por lá. Então, assim, isso é riquíssimo, sabe? Porque é a partir daí que esse profissional ele expande, né, a sua visão de mundo também. Sim. E pode trazer isso para esses espaços das bibliotecas e em contato, nessa relação, nessa conexão, ampliar cada vez mais. E a oportunidade de se aproximar dos colegas que estão fisicamente longe. É um momento de troca, de conhecer, mesmo a gente não indo a cada biblioteca, mas é um momento, tudo bem, a gente conversa, né? A tecnologia tá aí para isso. Não, mas é diferente você conversar e conhecer ambientes, falar, eu já fiz isso na minha biblioteca, deu certo, tenho ideia de fazer aquilo, deu certo, ou tal coisa não deu tão certo, é uma troca. E nós pudemos ver isso no encontro de cultura feito, né, no mês de junho em Registro, né? A presença de bibliotecários como membros dos CACs locais e participando, quer dizer, bibliotecários e bibliotecárias são agentes culturais. Exatamente. Não é? Muito importantes na vida da universidade. E vocês comentaram também dessa rede ali que vocês acabam criando. Mas como isso funciona, por exemplo, no âmbito nacional? Né, quando a gente amplia para além desse local. Nós temos muito contato e procuramos sempre estar antenados, né, ao que a área, o que está se discutindo na área, e participando de congressos, de seminários, né, não só no nosso país, mas sempre que a gente tem oportunidade fora também, né. No ano passado, nós tivemos uma oportunidade junto à Arex, né, de ter um Erasmus, então foram várias pessoas das bibliotecas para a Universidade de Sevilha. Só fala um pouquinho sobre o que é o Erasmus. Explicar para quem não conhece, né? Sim, então é uma assessoria, né, de relações internacionais e que cuida aí desses convênios, né, com universidades fora do país, né, e o Erasmus é um desses acordos, desse convênio, né? Desse programa com outras instituições fora do país, e nós tivemos essa oportunidade
oportunidade de estar na Universidade de Sevilha e foi assim uma experiência grandiosa por poder trocar, por perceber principalmente, Thay, que muitos dos serviços e dos produtos que nós oferecemos, eles oferecem ou também não conheciam, sabe? Uma troca mesmo, e coisas que nós aprendemos lá e que já pudemos incorporar aqui na rede de bibliotecas da universidade, né? Então isso é muito importante. A gente tem trocas mesmo com as universidades federais, com as bibliotecas das universidades federais. Então, as próprias bibliotecas da USP, né? Os sistemas de biblioteca da Unicamp, a gente também troca bastante, né? Então, isso é muito importante, porque vai enriquecendo, né? E é a forma que a gente tem aí de ficar antenado no que está acontecendo. E, principalmente, professor Paulo, também no que os grupos de pesquisa, no que os nossos estudantes e docentes, no que eles estão trabalhando, né? Porque é a partir disso que também as bibliotecas fazem as suas seleções, né, de conteúdos para trazer coisas novas. Elas precisam acompanhar quais são as pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas em cada campus, né? Então isso é fundamental. Acho que a Maite pode falar também um pouquinho sobre isso. As bibliotecas estão também nas redes sociais, então a gente consegue acompanhar o que os alunos desejam, os alunos conseguem ter esse caminho de volta com a gente, fazer sugestões de aquisição, sugestões de eventos, sugestões de apresentar seus trabalhos acadêmicos ou não, artísticos, dentro das bibliotecas. E aí, antes, né, de irmos quase pro final, eu queria saber também quais são os planos futuros, né, para a rede de bibliotecas no que diz respeito à ampliação das suas atividades culturais. Bom, nós esperamos, pelo menos nós lá na coordenação, cada vez mais, sabe, dar condições, né, visibilidade para esse serviço que é realizado já na biblioteca, para que elas possam, né, eles possam expandir isso, envolver cada vez mais o próprio município, né, para que eles também tenham essa oportunidade, tenham acesso à informação, porque biblioteca nada mais do que isso, né, de dar esse acesso à informação e principalmente para se produzir e se gerar novos conhecimentos, né? Então isso é algo que está muito forte. A parceria com a PROEC, eu acho que cada vez mais próxima, né, professor Paulo, foi assim um salto muito grande, né, de qualidade, de confiança, de respeito, sabe, na parceria, com a parceria com a PROEC, outras áreas também passaram a fazer parte, então a coordenadoria de permanência estudantil, enfim, então eu espero que cada vez mais essas áreas, para que a gente trabalhe em conjunto, né, eu acho que assim, as bibliotecas fazendo parte dos CACs, né, os CACs também aproveitando todo esse potencial, os espaços que as bibliotecas têm, eu acho que isso a gente só tem a ganhar, né? E é por aí. Antes da pandemia, cada biblioteca trabalhava mais as atividades para o seu próprio público-alvo. Local. Quando chegou a pandemia e a gente queria preparar a Semana do Livro da Biblioteca e percebemos como que isso vai ser feito com as bibliotecas fechadas, as pessoas em suas casas. E aí foi talvez um momento que as bibliotecas tiveram uma oportunidade de se fortalecer quando teve a primeira Semana do Livro da Biblioteca, com todas as bibliotecas fazendo atividades online, onde digital. Fazia num lugar e todo mundo podia ter acesso. E agora que a pandemia, que bom, passou, a gente percebeu que ficaram as duas coisas. Tem aquelas atividades que são específicas para aquela cidade onde a biblioteca está, e tem as atividades que são construídas juntas. Ou até mesmo quando uma unidade faz uma atividade e consegue divulgar para as outras, e todo mundo consegue interagir ali. Então, eu acho que essa foi uma mudança que veio também com a pandemia. Né? Tem aquilo que acontece localmente e tem aquilo que acontece com todo mundo junto. Olha, muito bacana ver como que a biblioteca ela se amplia, né? Ela vai para além, não só no âmbito nacional, mas até no internacional, né? Sim. A gente teve a oportunidade hoje de conhecer mais sobre a rede de bibliotecas da Unesp e entender como elas são reconhecidas, os espaços culturais para a comunidade acadêmica e para os territórios em que a Unesp está presente. E antes de encerrarmos, eu queria saber se vocês têm mais algum comentário a fazer sobre o tema
ou se gostariam de deixar algum recado. Bom, eu gostaria de deixar um recado de que procurem sempre, podem contar com as bibliotecas, né, a rede de bibliotecas da Unesp, sempre pronta. As pessoas estão sempre prontas, sempre solícitas a atender. Acho que quem trabalha em biblioteca gosta de servir, sabe, professor Paulo? Então, é isso. Vocês podem contar com as bibliotecas para tanto conteúdos mais específicos das áreas de conhecimento, mas também agora com o programa do livro permanente, mais a literatura, né? E é isso. A gente está sempre pronto aí para receber e atender as necessidades. Maravilha. Um convite para quem não frequenta a biblioteca, venha conhecer, conheça as programações culturais ao longo do ano todo nas bibliotecas, e para as pessoas que têm uma sugestão de alguma atividade diferente, um convidado diferente, que queira expor o seu próprio trabalho, sugestão de livro, o que seja, também é para esse Bem-vindo, diálogo. bem-vindo. Eu quero reforçar algo que a Maíte falou antes, porque desde que eu no estudo, né, desde lá da primeira série, segunda série, né, tinha um pouco essa narrativa de que nós somos obrigados a ler. Tem que ler os livros para isso, tem que ler os livros para o vestibular, né? Então, eu queria ressaltar que ler não é uma obrigação. Ler é um direito que ainda precisa ser difundido para todas as pessoas, porque por meio da leitura a gente amplia a nossa visão de mundo. Então, ler não é uma Transforma. obrigação, ler é um direito. A Chimamanda fala muito disso, né, também, sobre essa questão de... Porque ler amplia a nossa visão de mundo e faz com que a gente veja outras narrativas para além da nossa, né? Sim. Não existe só a nossa narrativa, existem diversas Isso. narrativas e a partir disso a gente pode se reconhecer e ver quem a gente é também, né? Ao final, assim, ler é um ato de poder. É isso. Exato. Não ler só o que te mandam, mas faça as suas próprias escolhas. Sim. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do programa. Eu gostaria de agradecer ao Paulo por me acompanhar mais uma vez nessa estação e também às nossas convidadas. Muito obrigada por toparem ter esse papo com a gente. Siga as redes sociais da PROEC para ficar por dentro de tudo sobre o Estação X e até a nossa próxima parada. Até mais!